Meu nome é Judite, tenho 69 anos e ainda sinto o peso daquele pacote nas minhas mãos como se fosse ontem. Não era pesado, mas carregava uma densidade que nenhum ser humano deveria suportar. Era como se o mundo tivesse decidido me contar uma verdade que eu nunca pedi, uma verdade que vinha sendo guardada nas sombras por tempo demais. Foram mais de 2 anos ouvindo a mesma frase, repetida pelo meu genro como se fosse uma oração. Sua filha está no exterior a trabalho, Judite. Ela não pode atender agora. Ela está bem. Ela vai mandar notícias quando puder. Eu acreditava. Eu acreditava porque mãe sempre acredita. Acredita até quando não deve. Acredita até quando dói. Minha filha se afastou do país sem avisar ninguém. Nem a mim, nem as amigas, nem as tias. E segundo o genro, tudo tinha sido decidido de última hora. Uma oportunidade única, um contrato de trabalho que ela não podia recusar. Mas ao longo dos meses, algo começou a me incomodar. A voz dele, fria, controlada, sem falhas. Ele repetia a mesma história sempre do mesmo jeito, palavra por palavra, como se tivesse decorado. No início, eu achei que era preocupação. Depois, eu achei que era proteção. Mas, com o tempo, percebi que havia um vazio nas entrelinhas, uma ausência, uma lacuna que eu não sabia explicar, a ausência dela. Minha filha sempre foi de ligar, mandar mensagem, contar detalhes da rotina, mas aqueles 2 anos foram silenciosos. Um silêncio que parecia vivo, como uma criatura escondida embaixo da cama, esperando o momento certo para saltar. Eu perguntei muitas vezes ao meu genro se poderia falar com ela. Ele sempre dizia: "O fuso horário é complicado. Ela está trabalhando demais. Ela está cansada." Ela pediu para não ser incomodada. E cada resposta dele me feria um pouco mais. Mas naquele dia no mercado, a verdade rompeu a porta da minha vida sem pedir licença. Era uma manhã ensolarada. Eu comprei frutas, legumes, pão fresco. Fiz o mesmo percurso que faço há 20 anos. As pessoas me cumprimentavam, algumas falavam do calor, outras reclamavam dos preços. Tudo parecia normal. Até que um entregador alto, com barba por fazer e olhar ansioso, parou diante de mim, conferiu um papel e perguntou: "A senhora é mãe do Bruno?" Eu travei. Bruno era meu genro. Confirmei com um aceno desconfiado. O entregador colocou uma caixa pequena nas minhas mãos. Uma caixa simples, marrom, amarrada com barbante. Mas havia algo estranho nela. O embrulho estava levemente úmido, como se tivesse sido segurado por alguém nervoso ou se tivesse enfrentado uma longa viagem. Ele então disse: "Isso é para o pai de Bruno. Agora pertence a vocês. Ele pediu que fosse entregue somente nas mãos da família. Abra a sós." Minha boca ficou seca. "Quem enviou?" Ele virou as costas sem responder. Eu fiquei ali, com a caixa, com o mercado ao meu redor, com o coração batendo como um tambor desordenado dentro do peito. Peguei a caixa, guardando-a na bolsa, e tentei continuar o dia como alguém normal. Mas meus dedos tremiam tanto que deixei cair 2 laranjas no caminho. Corri para casa com a sensação de que o chão estava prestes a abrir sob meus pés. Quando entrei, fechei a porta devagar e coloquei a caixa sobre a mesa da cozinha. Olhei para ela como se fosse uma bomba prestes a explodir. Meu instinto dizia: "Não abra. Espere." Mas outro instinto mais forte respondeu: "A verdade está aí dentro." E aos 69 anos, eu já sabia que fugir da verdade só prolonga a dor. Então puxei o barbante com cuidado. A caixa abriu lentamente. E o que havia dentro fez minha alma estremecer. Não era dinheiro, não eram documentos, não eram fotos. Era algo muito, muito pior. Algo que não deixava espaço para dúvidas. Algo que nenhuma mãe deveria ver sozinha. Minhas mãos tremeram, minha visão escureceu, meus joelhos fraquejaram. Porque dentro daquela caixa estava a revelação que destruiu a versão que meu genro contou por mais de 2 anos. E ali, diante dos meus olhos, estava a prova de que minha filha não estava no exterior, nunca esteve. E o que eu encontrei naquele pacote me fez entender que algo terrível, sombrio e silencioso vinha acontecendo bem diante de mim. E eu, cega pelo amor, não vi. A caixa continuava aberta sobre a mesa, e eu não conseguia afastar os olhos dela. Era como se o conteúdo tivesse vida própria, como se respirasse junto comigo,
acompanhando cada batida descompassada do meu coração. A cozinha parecia menor, abafada, como se o ar tivesse ficado pesado demais para ser respirado. Dentro da caixa havia um envelope pardo, dobrado 2 vezes, com meu nome escrito à mão. Mas não com a letra da minha filha. Aquilo foi o primeiro golpe. A letra era de um homem. Forte, inclinada, apressada. Eu reconhecia aquela escrita de algum lugar, mas meu cérebro se recusava a conectar. Antes de tocar no envelope, eu empurrei a caixa para o centro da mesa com medo de que algo pudesse cair. Ou pior, que algo ali dentro pudesse mudar completamente o rumo da minha vida. Respirei fundo e puxei o envelope. Quando o abri, 4 coisas caíram sobre a mesa: um passaporte, um celular antigo, um cartão de memória, uma carta escrita à mão. O passaporte caiu aberto, revelando a foto da minha filha. Meu mundo parou. Era o passaporte dela. Mas havia um detalhe devastador. A data de expedição era anterior ao ano em que meu genro disse que ela viajara. E o pior, não havia nenhum carimbo de entrada ou saída do país. Nenhum. Eu senti o chão se afastar. Minha filha nunca saiu do Brasil. Nunca. Todas as conversas sobre fuso horário, todas as desculpas sobre trabalho demais, todos os áudios que meu genro me mostrava, todas as mensagens supostamente enviadas por ela, tudo era falso. Tudo. Peguei o celular antigo que estava dentro da caixa. Era um aparelho simples, pequeno, desgastado nas bordas. Apertei o botão por instinto. Para minha surpresa, ele ligou. Na tela, uma única notificação. Gravação de voz, 2 anos atrás. Meu coração bateu tão forte que senti o estalo dentro do peito. Peguei a carta que parecia tremida, como se quem escreveu estivesse lutando contra o tempo. E quando comecei a ler, minhas mãos tremeram tanto que precisei apoiar o papel na mesa. A carta dizia: Judite, se esta caixa chegou até você, é porque algo deu errado. Eu não posso mais ficar calado. Seu genro mentiu para todos nós. Sua filha nunca viajou para lugar nenhum. Ela não está no exterior. E se ele descobrir que eu entreguei isso, eu corro perigo. Mas a verdade precisa chegar até você. Ouça o áudio. Veja o que está no cartão de memória. É sobre sua filha e sobre o que fizeram com ela. Perdão se cheguei tarde. R. A letra tremia no final. R. R? Meu cérebro tentou conectar as peças, mas uma parte de mim já sabia quem era. R de Rafael, o motorista da empresa de entregas onde meu genro já havia trabalhado. O mesmo rapaz que, anos atrás, sempre dizia que minha filha era uma mulher boa demais para a vida que levava. Mas por que ele teria esta caixa? Por que ele arriscaria tanto para me avisar? E o que exatamente significava algo deu errado? Meu corpo tremeu. Com o dedo hesitante, apertei o arquivo de áudio no celular. A voz que saiu era baixa, como se a pessoa estivesse escondida em algum lugar silencioso. A gravação estava cheia de interferência, mas as palavras eram claras o suficiente para me congelar. Judite, sou eu, Rafael. Eu descobri algo que não posso ignorar. A sua filha, ela não está onde o Bruno disse. Ele está escondendo a verdade. Por favor, tome cuidado. Ele não é quem diz ser. E eu acho que ele machucou ela. Eu preciso sair daqui. Não tenho muito tempo. Por favor, não diga que fui eu. A gravação terminou abruptamente. Eu fiquei parada, sem piscar, sem pensar. A frase, acho que ele machucou ela, queimava dentro de mim como ferro quente. Meu coração batia alto, como se gritasse dentro do meu peito. Peguei o cartão de memória e coloquei no meu celular com mãos trêmulas. Um único arquivo apareceu. Vídeo, 11 segundos. Eu hesitei. Abri. A tela ficou escura por 2 segundos e então apareceu a imagem. Minha filha, sentada no chão, desorientada, com olhos vermelhos, como se tivesse chorado por horas. O fundo parecia um quarto pequeno, mal iluminado, e então a parte que destruiu meu mundo inteiro. Ela sussurrou, olhando para a câmera. Mãe, me desculpa. E o vídeo acabou. 11 segundos que abriram um buraco dentro de mim. 11 segundos que destruíram 2 anos de mentiras. Eu caí na cadeira, o celular escorregou da minha mão e eu respirei fundo como alguém que se afoga e tenta voltar à superfície. Minha filha estava viva, mas estava em perigo. E o homem que eu deixei entrar na nossa família, o homem que eu acolhi,
O homem que me abraçava como se fosse filho, meu próprio genro, era o último que tinha estado com ela. E naquele instante, eu entendi. O pacote não chegou cedo demais. Chegou tarde, muito tarde. E o que havia dentro dele não era apenas a verdade. Era um pedido de socorro. Eu não dormi naquela noite. A imagem da minha filha no vídeo, com o rosto cansado e aquele sussurro quebrado pedindo desculpas, percorreu cada canto da minha mente como uma corrente elétrica. Era impossível fechar os olhos sem vê-la ali, encolhida, perdida, implorando por algo que eu ainda não sabia. Cada segundo daquele vídeo era uma facada. O relógio marcava pouco mais de 5 da manhã quando decidi que não podia esperar nenhum minuto para confrontar meu genro. A verdade precisava sair da sombra. A minha filha precisava de mim. E pela primeira vez em 2 anos, eu tinha provas. Peguei minha bolsa, coloquei o passaporte dela, a carta e o celular antigo dentro e saí de casa rumo ao bairro onde eles moravam. A rua estava fria, silenciosa, como se o mundo inteiro respirasse mais devagar, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu bati na porta da casa quando o sol ainda nem tinha subido. Bruno demorou para abrir. Quando finalmente apareceu, seus olhos estavam cansados, irritados, exaustos. Parecia alguém que não dormia há dias, ou alguém que dormia demais. Judite, a senhora aqui tão cedo? A voz dele era suave demais, cada vez mais ensaiada. Minhas mãos tremiam quando eu disse: Bruno, eu preciso falar com você. Agora. Ele abriu espaço e eu entrei. A sala estava impecavelmente arrumada, como sempre. Ele era obcecado por organização. Nada fora do lugar, nem um fio de poeira, nenhum objeto esquecido. Como alguém assim poderia viver com tantas mentiras sem derrubar tudo ao redor? Sentei no sofá e coloquei a caixa em cima da mesa, virando-a lentamente para ele. A reação veio em milímetros, mas eu vi. Bruno empalideceu, o olhar fugiu, o maxilar travou. O corpo se enrijeceu. Ele conhecia aquela caixa, e aquilo confirmou tudo. De onde tirou isso? Ele perguntou, tentando parecer calmo, mas a voz tremia. Respondi. Você me disse que minha filha estava no exterior, por 2 anos. 2 anos, Bruno. E ela nunca saiu do país. Nunca. Eu quero saber onde ela está. E quero saber agora. Ele respirou fundo. Passou as mãos no cabelo e se afastou um pouco, como se buscasse uma resposta no vazio da sala. Judite, você não entende. Eu levantei a voz pela primeira vez em anos. Eu entendo muito bem. Você mentiu. Você me enganou. Você enganou a todos nós. Onde está minha filha? Os olhos dele finalmente encontraram os meus, e neles havia algo sombrio. Algo que eu nunca tinha visto naquele homem. Não era arrependimento, não era culpa. Não era dor, era medo, medo profundo. Ele disse, eu tentei proteger você, Judite. Você não sabe do que ela se meteu. Você não sabe o que aconteceu. Se eu contar tudo, vai desmoronar a sua vida. Minhas mãos gelaram. A minha vida já desmoronou, Bruno. Me diga onde está minha filha. Ele fechou os olhos como quem tenta apagar uma lembrança terrível. Ela não vai voltar, Judite. Eu senti uma pancada no peito. Não vai voltar? O que você quer dizer com isso? Ele não respondeu. Virou de costas, caminhou até a janela, apoiou as mãos no parapeito e pela primeira vez senti medo dele. Quando ele virou o rosto, sua expressão parecia partida, como vidro trincado. Sua filha fez escolhas erradas, se envolveu com gente perigosa. Eu tentei salvá-la. Deus sabe que eu tentei. Eu apertei o braço da poltrona com força. O que você fez com ela, Bruno? Ele se aproximou novamente, mais sério do que eu jamais o vi. O que eu fiz foi tentar evitar o pior. Mas ela escolheu o próprio caminho. Eu bati na mesa com força. Mostra uma mensagem dela. Uma foto, uma chamada, qualquer coisa que comprove que ela está viva. Bruno ficou em silêncio. Um silêncio que sangrava. Eu perguntei novamente, desta vez com a voz trêmula. Ela está viva, Bruno? Ele apertou os lábios e disse, eu não posso responder isso. Eu perdi o ar. Um gelo percorreu meu corpo dos pés à cabeça. Eu levantei da cadeira, com o corpo inteiro tremendo. Eu vou à polícia. Bruno deu um passo na minha direção. E quando fez isso, algo caiu do bolso dele. Um chaveiro, simples, de plástico, azul, com a inicial M.
M de Mariana. O nome da minha filha. Eu peguei antes dele. Ele tentou disfarçar, mas já era tarde. Para que você está com isso? Ele murmurou, quase sem voz. Ela deixou aqui. Eu apertei o chaveiro na mão, sentindo a borda cortar minha pele, sentindo a dor que ele merecia sentir por mim. Quando foi a última vez que viu minha filha? Ele desviou o olhar. E naquele gesto, eu soube. Não foi há semanas, nem há meses. Foi há muito mais tempo. E então, a verdade caiu sobre mim como um raio. Ele não estava protegendo ela. Estava protegendo a si mesmo. Eu me virei para a porta e disse, eu vou descobrir. E quando eu descobrir, você não vai conseguir fugir. Saí da casa, segurando o chaveiro da minha filha como se fosse a última coisa que me ligava a ela. Mas antes que eu alcançasse o portão, ouvi a voz dele atrás de mim. Judite, cuidado com quem você procura. Algumas verdades não querem ser encontradas. Continuei andando, e quando virei a esquina, meu celular tocou, número desconhecido. Atendi com a alma presa na garganta, e uma voz masculina disse, a senhora é mãe da Mariana? Sim. Então, a senhora precisa vir até a delegacia agora. Há algo que a senhora precisa ver sobre sua filha. Meu coração congelou. A voz continuou. E também sobre o homem que diz ser o genro da senhora. O caminho até a delegacia parecia mais longo do que qualquer estrada que já percorri na vida. Cada passo era uma pancada no coração. Cada carro que passava perto demais fazia meu corpo estremecer. Uma parte de mim queria correr de volta para casa, fechar portas, apagar luzes, fingir que nada estava acontecendo. Mas outra parte, a que nasceu comigo como mãe, empurrava meus pés para frente. Minha filha precisava de mim. E eu precisava da verdade, por mais cruel que fosse. Quando cheguei à delegacia, um policial de semblante firme me recebeu na porta, como se já estivesse me esperando há horas. Ele me guiou por um corredor estreito, até uma sala simples, iluminada por uma lâmpada amarela pendurada no teto. Ali dentro estavam duas pessoas, um investigador com pastas abertas sobre a mesa e uma policial jovem com expressão séria. A policial, ao me ver entrar, endireitou-se na cadeira. A senhora é Judite? Sou. Ela trocou um olhar rápido com o investigador. Ele disse, precisamos conversar sobre sua filha e também sobre o homem que mora com ela. Ou, no caso, que morava. Meu corpo inteiro congelou. Morava? O investigador abriu uma pasta e virou a primeira foto na minha direção. Era a fachada do prédio onde minha filha morava com o namorado, meu genro. Mas a data marcada no canto inferior revelou algo que quase derrubei da cadeira. A foto tinha mais de 1 ano. E nela havia uma fita amarela da polícia cercando a entrada. Eu sentia a garganta fechar. Por quê? Por que a polícia esteve na casa deles? A policial respondeu com calma. Porque houve uma ocorrência séria. E seu genro não contou nada para a senhora. Meu coração disparou. A policial continuou. Temos registros de que, há 1 ano e 4 meses, uma vizinha denunciou gritos, barulho de briga e algo que descreveu como um pedido de socorro vindo do apartamento deles. Eu levei a mão à boca. O investigador puxou outro documento. Depois da denúncia, a polícia bateu na porta. Ninguém abriu. Mas um vizinho relatou ter visto uma mulher sair do prédio chorando. Ele descreveu uma pessoa com o mesmo porte físico da sua filha. Minha visão escureceu. Ela estava viva. Ela tentou sair. Ela pediu socorro. E eu estava em casa, acreditando na história do exterior. A policial continuou. Mas aqui vem a parte mais preocupante, dona Judite. Seu genro apareceu na delegacia naquela mesma noite, sozinho, com arranhões nos braços. Disse que era apenas uma discussão boba, que sua esposa havia viajado de emergência para resolver assuntos pessoais. E a polícia acreditou? O investigador respirou fundo. Sim, porque não havia sinais de arrombamento, nem sangue, nem crime aparente naquele momento. Mas nos meses seguintes, ele virou uma nova pasta. Sua filha não fez nenhum movimento oficial, nenhuma compra registrada, nenhuma assinatura, nenhuma viagem documentada, nenhum acesso ao CPF, nada. Ela desapareceu. A palavra ficou pairando no ar como um fantasma. Eu fechei os olhos, tentando processar. Desapareceu, como se tivesse sido engolida pelo próprio silêncio. Como se alguém tivesse apagado sua presença do mundo. Eu disse com a voz embargada. Meu genro? Disse que ela estava no exterior. A policial respondeu, sim.
e isso atrasou a investigação em mais de 1 ano, porque ele apresentou mensagens. Agora sabemos que são falsas. Inventou áudios, simulou conversas. Mesmo assim, havia algo que não encaixava. O investigador puxou a foto de um carro. O carro do seu genro, Judite. Este carro foi visto em uma estrada rural no dia em que sua filha desapareceu. A foto datava de 2 anos atrás. 2 anos. O mesmo dia em que ele disse que ela viajou. Eu não consegui respirar. A policial continuou. E não é só isso. No porta-malas, encontramos vestígios que só poderiam ser de uma mulher. Fios de cabelo, tecidos, fragmentos de tecido rasgado compatíveis com roupas femininas. Porém, tudo isso estava mal armazenado, dificultando a análise. Meu corpo inteiro tremia. O investigador então colocou um pendrive sobre a mesa. E isto, dona Judite, é o que mais nos chamou a atenção. Eu não toquei, só encarei o pendrive como se fosse uma criatura viva. O investigador explicou. Há cerca de 6 meses, seu genro foi denunciado anonimamente por comportamento suspeito. A denúncia mencionava que ele visitava um galpão abandonado nos arredores da cidade. Sempre à noite, sempre sozinho. E vocês foram investigar? O investigador assentiu. Sim, e encontramos algo lá. Meu coração parou. Ele continuou. Encontramos marcas recentes de presença humana. Restos de comida, roupas velhas, uma coberta e anotações espalhadas, rabiscadas, quase ilegíveis. Mas o mais importante, ele respirou fundo antes de dizer. Encontramos o nome da sua filha escrito por toda parte. Minhas mãos se abriram involuntariamente, como se procurassem algo para segurar. A policial completou. Acreditamos que ela esteve lá, ou que ele a manteve lá em algum momento. Não sabemos se viva ou não. Mas sabemos que aquele lugar foi usado por ele em segredo durante meses. Eu senti uma onda de calor subir pelo meu rosto, depois descer com a mesma violência. O investigador se inclinou para a frente. E tem mais, Judite. Sempre tem mais. Sempre. O que vocês encontraram? Ele colocou a mão sobre a pasta e disse. A letra das anotações no galpão é a mesma letra da carta dentro do pacote que a senhora recebeu. Eu arregalei os olhos. Rafael? Sim. O motorista. O jovem que lhe avisou. O único que tentou quebrar o silêncio. Mas o investigador continuou. Rafael desapareceu 3 dias depois de escrever as últimas anotações. Meu coração gelou. A policial disse num tom mais baixo. E tem algo importante, muito importante. Ela abriu outra pasta e tirou de dentro uma foto. Uma foto que fez minhas pernas perderem força. Era minha filha, viva, mas irreconhecível. O olhar dela era de alguém que tinha perdido tudo menos o medo. A policial colocou a foto de frente para mim. Judite, esta imagem foi registrada há alguns meses. Não sabemos onde foi tirada. Não sabemos por quem. Mas sabemos de uma coisa. Ela não estava sozinha. Meu corpo todo parou de respirar. A policial então virou a segunda foto. E foi quando vi. O homem ao lado da minha filha, a pessoa que a mantinha sob controle, a pessoa que estava atrás dela no escuro, não era Rafael, nem um estranho, nem alguém desconhecido. Era o meu genro, mas não só ele. Atrás dele, num canto escuro do enquadramento, havia outra figura. Alguém que eu conhecia, alguém que jamais imaginei envolvido. E quando reconheci o rosto, um grito rasgou minha alma. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. O grito que tentei conter não saiu pela boca, mas explodiu dentro de mim, atravessando cada parte do meu corpo como uma descarga elétrica. A foto nas mãos da policial tremia, enquanto meus olhos confirmavam o que meu coração recusava acreditar. A figura no canto da imagem, aquele rosto parcialmente iluminado, escondido na sombra, era ninguém menos do que o irmão do meu genro, o homem que eu jamais imaginei ver envolvido nisso, o homem que sempre se esgueirava pelas festas de família como um fantasma desconfortável, o homem que evitava contato visual, que nunca tinha emprego fixo, que sempre parecia carregar alguma culpa dentro do peito. Ele estava ali, atrás da minha filha, na mesma cena em que meu genro aparecia controlando-a. Eu senti as pernas perderem a força. A policial colocou a mão no meu ombro, mas eu quase não senti o toque. Judite, esse homem já tem passagens pela polícia, extorsão, agressão, tráfico de pequenas quantidades e desapareceu da cidade no mesmo mês
em que sua filha sumiu. Minha mente girava, atordoada. O irmão do Bruno, o mesmo que ele dizia evitar. O mesmo que, segundo ele, era um problema que a família carregava. O mesmo que ele jurava não querer perto da minha filha. Mentira. Tudo mentira. Os dois estavam juntos, trabalhando juntos, coordenando algo que incluía minha filha no centro. O investigador abriu um relatório grosso, marcado com etiquetas vermelhas. Há mais coisas, dona Judite. Muitas coisas. Ele folheou lentamente até chegar a um trecho destacado. Aqui está o registro de ligações do seu genro nos meses antes do desaparecimento da sua filha. Observamos um padrão. Ele falava diariamente com um número que, na época, não estava registrado em nome de ninguém, mas agora está. Ele virou a folha, e eu senti o mundo girar quando vi o nome associado a aquele número. Rafael, o motorista, o jovem que me enviou a caixa, o único que tentou me avisar. Eu pisquei forte, tentando entender. Não pode ser. Não pode ser que Rafael estivesse envolvido nisso. Ele arriscou a própria vida para me mandar aquela caixa, mas o investigador continuou. Antes de parecer um denunciante, ele fez parte do esquema. Ele se afastou depois, tentou avisar, foi perseguido e sumiu. Eu levei a mão à boca, tremendo. A policial continuou. Rafael não era inocente no começo, mas algo fez ele mudar de lado. Algo que viu, algo que viveu. Ele decidiu ajudar sua filha. Acreditamos que por isso ele se tornou alvo dos dois irmãos. Eu sentia as lágrimas subirem como água quente nos olhos. Então, ele tentou salvar minha filha? Sim. E tentou salvar a senhora também. Mas por que ele não foi à polícia? A policial respirou fundo. Porque ele tinha medo. E porque no início ele trabalhava para eles. E julgou que ninguém acreditaria no que tinha a dizer. O investigador voltou a falar. O que sabemos agora é que sua filha não desapareceu sozinha. Não fugiu, não viajou, não quebrou contato por escolha própria. Ela foi isolada, vigiada, obrigada a ficar longe e possivelmente mantida em cativeiro por dois homens, o seu genro e o irmão dele. Meu coração explodiu dentro do peito. Eu senti vertigem, como se estivesse em queda livre. A policial puxou outra foto, esta mais recente, mais nítida, mais cruel. Sua filha aparece sentada em um canto de chão de cimento. Há uma garrafa de água perto dela, um colchão fino atrás, e o rosto dela, meu Deus, o rosto, parecia alguém que já tinha chorado tudo, e agora só restava o vazio. Eu não aguentei. Gritei. Onde ela está? Onde vocês acham que ela está? A policial respirou fundo e apontou para um mapa aberto sobre a mesa. Achamos um local onde seu genro e o irmão dele estiveram dezenas de vezes, um galpão isolado, perto da divisa da cidade. E acreditamos que sua filha esteve lá. Talvez ainda esteja. Meu corpo inteiro estremeceu. Eu tentei levantar da cadeira, mas a policial me segurou. Judite, por favor, não faça nada sozinha. Mas eu só conseguia pensar em uma coisa. Minha filha está viva, e ela está sofrendo. E eu fiquei 2 anos acreditando numa mentira. Eu respirei fundo, tentando fôlego, tentando chão, tentando equilíbrio. O investigador completou. Vamos abrir uma operação hoje, mas precisamos que a senhora esteja preparada. Ao chegar lá, podemos encontrar 2 coisas. Eu fechei os olhos. A voz dele terminou. Ou encontramos sua filha viva, ou encontramos os rastros de quem fez de tudo para apagá-la do mundo. Meus dedos apertaram o chaveiro com a letra M que ainda estava no meu bolso. O símbolo da minha esperança. O único pedaço dela que eu tinha. E eu disse, eu vou com vocês. O policial balançou a cabeça. Não é seguro. Eu olhei nos olhos dele com uma força que nem eu sabia que tinha. Não estou pedindo permissão. Estou indo. Ele respirou fundo. A senhora pode se machucar. Eu respondi. Eu já estou machucada. A policial assentiu, compreendendo algo que o investigador ainda não compreendia. Ela precisa estar lá. Ele fechou os olhos por um instante. Então, concordou. Prepararemos a equipe. Sairemos em 1 hora. E enquanto eles organizavam tudo, eu fiquei sozinha na sala por alguns segundos. Foi nesse silêncio que senti algo dentro de mim acender. Algo que dormiu por anos. A força de uma mãe. A força de quem perdeu, mas decidiu lutar. A força de quem foi enganada, mas não será derrotada. E uma certeza caiu sobre mim como relâmpago. Eu iria encontrar minha filha. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Mas naquele mesmo instante, um policial entrou correndo na sala.
Precisamos falar com você agora. O investigador virou-se irritado. O que houve? O policial ofegante respondeu. Recebemos uma ligação anônima. Alguém avisou que o galpão foi esvaziado há poucas horas. A policial arregalou os olhos. Eles mudaram de lugar? Pior, disse o policial. Deixaram algo para trás. O investigador perguntou. O quê? A resposta veio como um golpe no peito. Um bilhete. E está assinado com o nome da sua filha. O policial entregou o bilhete dentro de um saco plástico transparente. O investigador abriu com luvas e me olhou com um cuidado que não me tranquilizou nem um pouco. Judite, respire fundo antes de ver isso. Eu estendi a mão, peguei o bilhete e reconheci a letra no mesmo segundo. Era a letra da minha filha. Cada curva, cada traço, cada pequena inclinação. Meu mundo desabou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Eu li, mãe, não confie nele, nem nos dois. Se você está lendo isso, é porque eles mudaram de lugar. Eu tentei fugir, mas não consegui. Não pare de me procurar. Eu ainda estou aqui. O bilhete terminava com 3 palavras que rasgaram minha alma por dentro. Eu te amo. Eu apertei o papel com tanta força que minhas mãos doeram. Minha filha estava viva, ela estava viva e estava lutando. Aqueles homens podiam tê-la separado do mundo, mas não conseguiram arrancar dela o que mais importava: a coragem de me deixar um rastro. A policial passou a mão na testa, tensa. Isso confirma 2 coisas, Judite. Primeiro, sua filha está consciente do perigo. Segundo, ela não está com eles por vontade própria. O investigador concordou com a cabeça, sério, e confirma uma terceira coisa. Eles sabem que estamos perto. Meu coração bateu mais rápido. Eles estão fugindo? Sim. Eles abandonaram o galpão com pressa, mas deixaram rastros, e vamos segui-los até o fim. Eu engoli seco. O que estava em jogo não era apenas encontrar minha filha, era encontrá-la antes que eles fizessem algo irreversível. Enquanto a equipe da polícia se organizava, outro policial entrou na sala, segurando fotos recém-impressas, imagens coletadas no galpão. Ele colocou uma delas sobre a mesa. Eu senti o ar sumir. Era o colchão onde minha filha dormia, finíssimo, sujo, enrolado no canto como se ela tivesse sido tirada às pressas dali. Outra foto mostrava restos de comida. Outra mostrava marcas de correntes na parede. Outra mostrava uma blusa feminina rasgada. E eu reconheci aquela blusa. Eu mesma dei para ela no último Natal que passamos juntas. Eu toquei o plástico com a ponta dos dedos. Eles machucaram minha filha. O investigador falou: Judite, agora temos certeza. Não foi apenas sequestro. Foi cárcere, prolongado, planejado. A policial completou. E sua filha tentou fugir. Esse bilhete é prova disso. Meus olhos ardiam, mas não chorei. Algo maior do que o medo tomou conta de mim. A força. Uma força que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Eu disse: vamos atrás deles. Agora. O investigador respirou fundo e respondeu: estamos preparando a operação, mas preciso que entenda algo importante. Ele se aproximou e colocou uma foto nova diante de mim. Uma foto tirada do lado de fora do galpão. Uma pegada recente. Fresca, de tênis, de mulher. Minha garganta apertou. É da sua filha? A policial perguntou. Eu reconheceria aquela forma em qualquer lugar. Sim, é dela. O investigador inclinou o corpo para a frente. Então prepare-se, Judite, porque ela ainda está se movendo. Ela ainda está tentando fugir. O coração bateu tão forte que pensei que fosse sair do peito. A policial completou. E isso significa que ela está viva. Eu olhei para o bilhete, as letras trêmulas, a pressa no traço, o pedido silencioso por ajuda. Mas a policial continuou. Mas não sabemos por quanto tempo. Minha alma estremeceu. Eu apertei o bilhete contra o peito, como se pudesse ouvir o coração da minha filha batendo através do papel. O investigador explicou o plano. Os 2 irmãos abandonaram o galpão há poucas horas. Temos câmeras registrando o carro deles indo para uma estrada rural. As imagens não são claras, mas sabemos a direção. Ele circulou um ponto no mapa. Um lugar afastado, onde a estrada desaparecia no meio de plantações. Uma região onde casas não têm vizinhos, onde galpões são usados para esconder o que ninguém deve ver, onde gritos se perdem no vento. Eu estremeci. Judite, disse o investigador, antes de irmos, preciso que veja uma última coisa. Ele puxou um envelope azul claro, colocou sobre a mesa e abriu devagar. De dentro, tirou algo que fez minhas pernas tremerem. Um caderno,
o caderno de anotações da minha filha. O mesmo que ela carregava desde adolescente. A letra dela preenchia as páginas, frases curtas, interrompidas, e algumas palavras riscadas com força, como se ela escrevesse às pressas, tentando não ser descoberta. A policial leu em voz baixa. Se você está lendo isso, eu ainda não consegui escapar. Eles acham que ninguém vai me procurar. Mas eu sei que minha mãe vai. Ela sempre me encontra. Sempre. Meus olhos se encheram de lágrimas. A policial continuou. E mais uma anotação. Ela virou a página. E eu perdi o ar. A frase dizia: Mãe, se você vier até mim, não venha sozinha. Ele sabe tudo sobre você. Eu travei. Ele, quem? A policial engoliu seco. Judite, sua filha está falando do seu genro. Eu senti o mundo girar. O investigador então completou. E ela escreveu algo mais. Algo que muda tudo. Virou outra página, marcada com um borrão de tinta. A escrita dizia: ele sempre disse que, se tudo desse errado, a culpa ia ser sua, como sempre foi. Meu coração apertou num nó de gelo. Como sempre foi? A policial olhou para mim, séria. Judite, há algo na história do seu genro com sua filha. Algo que vem de antes do desaparecimento. Algo que talvez a senhora não imaginasse. Eu perguntei, com a voz quase sem som. O quê? O investigador respirou fundo e disse: sua filha escreveu o nome de alguém. Alguém que estava envolvido com eles desde o começo. Alguém que ajudou. Alguém que sabia. Eu senti o ar faltar. Quem? O investigador virou a página. E o nome apareceu como um golpe. Seu irmão. Minha mão caiu sobre a mesa sem força. A policial se aproximou. Sim, Judite. Seu próprio irmão sabia e ajudou. Meu coração se despedaçou. E naquele exato momento, o rádio da polícia chiou. A voz do agente da equipe de campo veio urgente. Encontramos outro rastro e acreditamos que a filha dela está muito perto. Mandem a mãe imediatamente. A viatura correu pela estrada de terra, levantando poeira enquanto o vento frio da manhã cortava meu rosto pela janela entreaberta. Eu não sentia medo, não sentia cansaço, não sentia nada além de uma força silenciosa que me empurrava para a frente, como se estivesse sendo guiada por algo maior que eu. Minha filha estava perto, e eu não sairia daquele carro sem encontrá-la. O investigador segurava o rádio nas mãos, repetindo instruções para a equipe que já estava no local indicado. A policial ao meu lado tentava me manter calma, mas havia algo no olhar dela, uma mistura de preocupação e respeito, que mostrava que ela sabia que nenhuma mãe é capaz de ficar calma em situações assim. O rádio chiou novamente. Equipe A para a central. Localizamos rastros frescos, reforçando frescos. Peguem a mãe e venham imediatamente. O investigador respondeu. Estamos a 5 minutos. Minha respiração ficou mais curta. Minha visão ficou mais estreita, como se eu só conseguisse enxergar a estrada diante de nós. A policial disse: Judite, quando chegarmos lá, a senhora precisa ficar atrás de nós. Eles podem estar armados. Eles podem usar sua filha como escudo. Eles podem... Eu a interrompi. Eu não vou recuar. Não hoje. Ela segurou minha mão por um segundo, não como policial, mas como mulher, como alguém que entendia exatamente o tipo de dor que eu carregava naquele instante. O carro entrou numa curva e o galpão apareceu no horizonte. Uma estrutura enorme, isolada, com o telhado amassado e paredes manchadas pela chuva. Era o tipo de lugar onde ninguém escutaria um grito, onde ninguém sentiria falta de ninguém. Meu coração disparou. A viatura parou com um tranco e o policial da equipe de campo veio correndo em nossa direção. Encontramos pegadas de mulher, várias, algumas apressadas, outras profundas, como se ela tivesse caído. E encontramos isso. Ele estendeu um pedaço de tecido rasgado. Eu reconheci no mesmo segundo. Era da blusa favorita da minha filha, aquela que ela usava no último almoço que tivemos juntas, 2 meses antes de desaparecer. Eu trouxe a blusa ao rosto e senti o cheiro leve de sabão. O mesmo que ela sempre usava, o mesmo cheiro que me acompanhou por anos. A policial colocou a mão no meu ombro. Ela esteve aqui hoje, ou na madrugada. O investigador completou, e pode estar aqui agora. Eu respirei fundo. A equipe se dividiu. 2 policiais pelos fundos, 2 pela lateral, nós 3 pela entrada principal.
Quando nos aproximamos do galpão, percebi uma porta entreaberta, como se alguém tivesse saído com pressa demais para fechá-la. O interior estava escuro, mas havia luz entrando por uma fresta do teto quebrado. O investigador sinalizou. Entramos devagar, com lanternas apontadas para a frente. O cheiro era uma mistura de mofo, óleo e algo mais. Algo que eu não sabia nomear, mas que me causou um arrepio na espinha. Um silêncio pesado pairava no ar. Um silêncio que carregava histórias, sofrimento, medo e resistência. A policial examinou uma coluna de madeira, e ali estava a marca clara de uma unha quebrada, como se alguém tivesse arranhado tentando se apoiar. Minha filha. Eu senti as lágrimas subindo, mas as segurei. Não agora. Não antes de encontrá-la. Chegamos ao canto mais escuro do galpão. Uma cama improvisada, um balde de água, roupas velhas, pedaços de papel rasgados, e então um som tão fraco que eu pensei ter imaginado, um sussurro, ou talvez um gemido. A policial ergueu a arma, tensa. Você ouviu isso, Judite? Eu fiz que sim, sem tirar os olhos da sombra ao fundo. Outro som, um arrastar, um soluço abafado. O investigador se aproximou devagar. Tem alguém aqui. Meu coração explodiu no peito. Minha filha! Meu Deus! Seria minha filha! E então algo se moveu atrás de uma pilha de caixas metálicas. Algo pequeno, curvado, frágil. A policial deu o passo à frente. Quem está aí? Mostre-se! O objeto mexeu novamente. Eu senti minha alma inteira presa na garganta. Mais um arrastar. E então a figura saiu da sombra. Eu travei. Minhas pernas tremeram. Meus olhos arderam. Mas não era minha filha. Era um homem. Magro, ferido, com os olhos arregalados pelo medo, com o cabelo desgrenhado, os lábios rachados. E quando a luz da lanterna iluminou completamente seu rosto, eu reconheci. Era Rafael, o jovem que enviou o pacote, o único que tentou avisar, o que desapareceu. Ele estava vivo, mas mal respirava. Ele caiu de joelhos diante de nós e falou com a voz arranhada, quase sem som. Judite, eles levaram sua filha. Hoje, de madrugada. A policial se aproximou rápido. Quem levou? Mas ele olhou diretamente para mim. Como se só eu importasse. Como se só eu pudesse escutar. E então, com os olhos marejados, ele disse as palavras que gelaram cada célula do meu corpo. Seu genro não era o pior deles. Eu perdi o ar. Ele continuou, com dificuldade. O pior é o que está por vir. Antes que pudesse dizer mais, Rafael desmaiou nos braços dos policiais. E naquele instante, o rádio chiou de novo, central para a equipe. Identificamos um veículo suspeito a 3 quilômetros do local. 2 homens, uma mulher, no banco de trás. Possível vítima. Meu coração parou. A policial olhou para mim e disse: Judite, é ela. O investigador não esperou terminar o chiado do rádio. Ele gritou para toda a equipe. Todos nas viaturas. Movimento imediato. Possível vítima identificada. A policial segurou meu braço com firmeza, mas com gentileza. Judite, venha comigo. Você precisa entrar no carro certo. Vamos encontrá-la. Eu prometo. Mas promessa nenhuma conseguia segurar o caos que se levantava dentro de mim. Minha filha estava em um carro, com 2 homens violentos. Homens que já tinham fugido de um galpão. Homens que já tinham apagado rastros. Homens capazes de tudo. Eu entrei na viatura quase tropeçando. O motor roncou. As luzes azuis explodiram contra o asfalto. E a sirene rompeu o silêncio do campo como um grito de guerra. A policial no banco da frente falava sem parar no rádio. Veículo suspeito identificado. Sedã preto. 2 ocupantes masculinos, um feminino. Possível vítima em risco. Rumo ao quilômetro 32 da estrada rural. Solicito bloqueio na saída leste. Eu segurava o encosto do banco dianteiro com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Minha filha. O rosto dela me vinha à mente como um flash repetido. Os olhos dela no vídeo, a voz fraca. As palavras escritas no caderno. Não venha sozinha. Ele sabe tudo sobre você. O carro avançava rápido demais, as rodas derrapando nas curvas de terra batida. A paisagem passava borrada. Cercas, arbustos, placas tortas, trechos de estrada com poças profundas deixadas pela chuva da véspera. De repente, outro rádio chiou. Atenção! Confirmamos que o veículo mudou de direção. Está entrando por um desvio que leva à antiga pedreira.
Terreno perigoso. Repito, terreno perigoso. A policial bateu no painel. Droga. Eles vão tentar se esconder lá. O investigador explicou rapidamente. A pedreira é um labirinto. Entradas estreitas, falésias, barracos abandonados. Se eles entrarem antes de nós, pode ser difícil encontrá-los. Eu senti o ar falhar no peito. Eu só disse, por favor, não deixem ela sumir de novo. A policial virou-se para mim com olhos firmes. Não vamos perder sua filha, Judite. As viaturas dobraram bruscamente uma curva de terra, levantando poeira que cobriu nossa visão por alguns segundos. Quando a poeira baixou, vimos a entrada da pedreira, e no chão, marcas profundas de pneus. Eles estavam ali. A polícia ergueu armas. Luzes foram direcionadas para todos os lados. A tensão era tão palpável que o ar parecia eletrificado. Judite, disse a policial, fique atrás de nós. Se você correr para a frente no momento errado, podemos perder sua filha. E podemos perder você também. Eu fiz que sim, mas minhas pernas não obedeceriam se eu visse minha filha ali adiante. Não obedeceriam nem por um segundo. Avançamos devagar entre as pedras enormes. O vento assobiava entre as paredes da pedreira como um lamento antigo. A luz do sol mal entrava. A escuridão engolia os sons. E então ouvimos um ruído. Um grito? Um choro? Um pedido de socorro? Ou apenas o eco do nosso próprio desespero? O investigador ergueu o punho, sinalizando silêncio. Todos pararam. E então outro som. Agora claro, definido, indiscutível. Um soluço, curto, desesperado. O som de uma mulher chorando. Meu corpo inteiro se moveu sozinho. A policial teve que me segurar pelo braço. Ainda não. Nós não sabemos a posição deles. Se a senhora correr agora, eles podem usá-la como refém. Mas meu coração batia na direção daquele choro. Eu sabia que era ela. Eu sabia. Os policiais contornaram uma grande pedra, formando um semicírculo. E então vimos. O carro preto estava parado perto de um paredão, com a porta traseira aberta. E no chão, curvada, tremendo, com as mãos amarradas, estava uma mulher. Meu grito subiu pela garganta e ficou preso como espinho. O cabelo era o mesmo. A postura, o corpo magro demais. O ombro que caía para o mesmo lado desde que ela era criança. Era minha filha. Meu coração bateu tão forte que ouvi o pulso estourar nos ouvidos. Minha visão embaçou. Minhas pernas quase cederam. Mas antes que eu pudesse correr, um homem saiu por trás do carro. O irmão do meu genro. E ele segurava algo na mão. Algo que fez todos os policiais levantarem as armas ao mesmo tempo. Eu vi o brilho metálico, uma arma, apontada para a cabeça da minha filha. Ele gritou, "Ninguém se aproxima, ou eu acabo com isso agora." A policial me empurrou ligeiramente para trás. "Judite, por favor, fique firme, fique comigo. Não faça nada agora." Mas eu tremia, eu chorava, eu lutava para respirar. Minha filha estava ali, tão perto, e tão à beira da morte. O investigador tentou negociar. "Largue a arma, ninguém precisa se machucar. Estamos aqui para resolver isso sem sangue." Mas o homem apenas riu. "Resolver? Resolver? Vocês chegaram tarde demais." Ele puxou minha filha pelo braço, aproximando-a dele. Ela soltou um gemido fraco, mas não levantou o rosto. Eu vi o sangue no canto da boca dela. Vi a marca roxa no pescoço. Vi o medo que ela tentava esconder. Meu corpo inteiro queimou em desespero. Eu gritei, "Pelo amor de Deus, deixe minha filha ir. Leve a mim. Me leve no lugar dela." O homem olhou para mim e naquele olhar havia algo doentio, algo pessoal, algo profundo. Ele sorriu torto. "Infelizmente, não é você que eles querem," a policial murmurou. "Eles?" Eu tremi. "Ele quem?" O investigador avançou meio passo. "O que você quer dizer com eles? Quem está por trás disso?" O homem apertou mais forte o braço da minha filha. "Vocês acham que isso aqui é sobre mim? Sobre meu irmão? Sobre esse drama de família?" Ele deu uma gargalhada nervosa. "Isso aqui é muito maior." O investigador elevou a voz. "Solte a arma." Mas o homem apontou a arma diretamente para a cabeça da minha filha. E disse, olhando fixo para mim, "Se você soubesse por que tudo começou, não estaria aqui implorando por ela." Eu senti o chão desaparecer. Ele continuou. "Sua filha nunca foi a vítima principal. Ela foi só a isca." A policial arregalou os olhos. "Isca? Para quem?" O homem sorriu. Um sorriso que nunca vou conseguir esquecer. "Para você, Judite." Minha alma congelou. Eu dei um passo para trás. "Para mim?"
O homem balançou a cabeça lentamente, como quem revela um segredo há muito guardado. Tudo isso começou Sim. por sua causa. No instante seguinte, ele puxou minha filha para trás do carro e desapareceu de trás da rocha antes que qualquer policial pudesse atirar. E então, o som mais terrível ecoou pela pedreira. O som de um carro sendo ligado e o som de pneus derrapando. O carro acelerou e fugiu com ela, minha filha, minha vida, levadas por alguém que disse que tudo aquilo era sobre mim. O carro desapareceu pela abertura estreita da pedreira, tão rápido que a poeira levantada demorou para assentar. Eu fiquei ali, parada, olhando para o rastro curvo dos pneus, como se meus olhos pudessem puxar minha filha de volta para mim. Mas ela não voltou. A policial correu até mim e segurou meus ombros. Eu tremia tanto que parecia febril. Judite, respire. Nós vamos atrás dela. Eu não conseguia responder. Minhas pernas estavam moles. Minha mente estava um furacão. A voz dele ecoava dentro de mim. Tudo isso começou por sua causa. Como? Por quê? O que eu tinha feito? O que eu nem sabia que tinha feito? O investigador chamou. Equipe! Ele fugiu em direção ao setor norte da pedreira. Bloqueiem todas as saídas. Agora! Viaturas rugiram, acelerando pela estrada de pedra. Gritos, rádios chiando, armas sacadas. Mas eu não ouvia tudo aquilo. O silêncio dentro de mim era tão alto que apagava os sons do mundo. A policial me trouxe de volta só quando segurou meu rosto entre as mãos. Judite, olhe para mim. Vamos encontrá-la. Mas você precisa ficar consciente. Precisa estar comigo. Eu forcei a respiração. 1, 2, 3 vezes. E então senti algo dentro de mim se quebrar e outra coisa nascer. Não era desespero, era determinação. Sangue fervendo, mãe em modo de guerra. Eu enxuguei o rosto e disse: Vamos atrás dela. Faça o que for preciso. A policial assentiu. O investigador se aproximou, tenso, segurando um caderno. Judite, há algo que você precisa entender antes que avancemos. Algo sobre o que aquele homem disse, sobre tudo ter começado por sua causa. Meu coração congelou. Eu respondi: Então fale. Agora, ele abriu o caderno. Era o caderno da minha filha, aquele que encontramos no galpão. Havia uma página marcada com um X grande no topo. A letra era da minha filha, mas parecia escrita em desespero. Palavras tremidas, algumas borradas. O investigador leu: Mãe, eu descobri algo sobre o Bruno, algo que ele escondeu por muito tempo. Ele não entrou na nossa vida por acaso. Ele foi atrás da senhora primeiro. Eu não entendi no início, mas agora eu sei. Eu engoli seco. Continue, sussurrei. Ele virou a página. Bruno conhecia alguém da nossa família. Alguém que sabia da herança do papai. Alguém que sabia que só a senhora tinha acesso ao inventário final. Eles me usaram para chegar até a senhora. Meu corpo esfriou dos pés à cabeça. A policial abriu os olhos em choque. Judite, você... Eu mal conseguia ouvir. Herança? Inventário? Dinheiro que nunca mencionei para ninguém? Como esses homens sabiam? O investigador colocou o dedo no trecho final da página e então leu. Ele se aproximou de mim para chegar até você, mãe. Eu fui apenas o meio. O alvo sempre foi você. Senti um baque no estômago, como se tivesse levado um golpe. Eu fui o alvo. Eu. Desde o começo, minha filha não foi sequestrada por acaso. Foi por minha causa. A policial respirou fundo. Isso significa que eles têm um motivo claro. Eles sabem que a senhora tem algo que querem. Algo que guardou por anos. Eu estremeci. O investigador acrescentou. E é por isso que levaram sua filha novamente. Para usá-la como moeda. Para obrigar a senhora a entregar o que eles querem. Eu passei a mão no rosto, tentando entender. Eu nunca tive nada de grande valor. A policial perguntou: Judite, seu marido deixou algo antes de falecer? Eu procurei na memória. Documentos antigos? Papéis que nunca entendi? Conversas interrompidas? E então lembrei. Meu marido havia deixado uma pasta lacrada, dizendo que eu deveria abrir somente quando achasse que fosse o momento certo. Mas eu nunca abri. Tinha medo de reviver a dor da perda. Minha respiração acelerou. A pasta. Aquela pasta azul guardada no fundo do guarda-roupa. Nunca tocada, nunca lida. Eu sussurrei. Eles sabem da pasta. Sim, disse o investigador.
E acreditamos que a pasta contém algo que ameaça alguém que está por trás de tudo isso. Eu comecei a tremer. A policial segurou meu braço. Judite, você precisa abrir essa pasta. Agora, antes que eles façam algo irreversível com sua filha. Eu fechei os olhos. Minha filha corria risco, e eu tinha a chave do jogo. Eu só não sabia como usá-la. O investigador apontou para a estrada. Enquanto isso, vamos perseguir o carro deles. Já bloquearam 2 saídas da pedreira. Eles não conseguem ir longe. O rádio chiou novamente. Localizamos o veículo abandonado. Repito, veículo abandonado. A vítima não está dentro. Meu coração caiu. A policial perguntou: e os suspeitos? A resposta veio com um som de estática tensa. Nenhum dos 2. Sumiram. O investigador apertou o rádio. E a vítima? A mulher? A filha dela? O policial hesitou por um segundo. E então respondeu: achamos algo perto do veículo. Um lenço. Com sangue. Minhas pernas falharam. Não. O investigador me segurou antes que eu caísse. Judite, respire, respire. Ela pode estar viva. Eles podem ter levado ela por outro caminho. Isso não significa o pior. Eu tentei respirar, mas o mundo girava. A dor invadia tudo. A policial disse rapidamente: precisamos levar Judite até a casa dela agora. A pasta está lá. E precisamos entender o que esses homens querem antes que seja tarde demais. Sim, o investigador concordou. Ela é a peça central dessa história. O rádio chiou novamente. Equipe para a central. Encontramos rastros de pneus levando para a estrada de terra ao sul. Acreditamos que ainda estamos no encalço deles. A policial me encarou. Judite, tudo depende de você agora. Eu respirei fundo. E respondi: então vamos buscar essa pasta. E depois, vamos salvar minha filha. A viatura avançava rápido pela estrada, retornando para minha casa. Eu quase não reconhecia a paisagem, porque cada pensamento, cada dúvida e cada memória da minha vida parecia misturar-se ao som da sirene e à vibração do motor. Meu irmão, meu genro, o irmão dele, minha filha, a pasta. Tudo estava conectado. E eu só agora começava a enxergar. A policial dirigia com firmeza, enquanto o investigador falava ao rádio, coordenando as buscas pela região sul. Mas dentro de mim havia apenas uma imagem: o bilhete da minha filha. Mãe, não venha sozinha. Ele sabe tudo sobre você. Eu tremia só de imaginar o que estava prestes a descobrir. Quando chegamos à minha casa, a policial praticamente saltou da viatura e me guiou até o quarto. Eu caminhei até o guarda-roupa como alguém que se aproxima de uma porta proibida por décadas. Abri lentamente. Lá estava, a pasta azul, fechada, intacta, silenciosa. Meu coração bateu mais forte. O investigador pediu: Judite, abra. Minhas mãos tremeram enquanto eu puxava o fecho metálico, que fez um estalo seco ecoar pelo quarto. Dentro, encontrei documentos antigos, contratos antigos, 2 certidões, um envelope pardo e uma carta com o nome do meu marido escrito à mão. A carta estava por cima de tudo, como se ele soubesse que seria a primeira coisa que eu tocaria. Eu a abri. Minha Judite, se você está lendo isto, é porque algo grave aconteceu. Eu quis te proteger de verdades que poderiam destruir nossa família, mas talvez tenha sido um erro guardar isso por tanto tempo. Quero que saiba que sempre te amei, e que tudo o que fiz foi para proteger você e nossa filha. Minhas mãos suaram. O texto continuava. Há 25 anos, eu descobri algo sobre o seu irmão. Algo que nunca tive coragem de te contar. Ele se envolveu com pessoas perigosas, fez acordos que não podiam ser quebrados, e colocou seu nome em risco. Eles queriam você, não por quem você era, mas pelo que herdou sem saber. Eu parei de respirar. O investigador se inclinou. Continue lendo, Judite. Isso é importante. A carta seguia. Antes de falecer, meu pai deixou para você uma propriedade e um documento valioso. Um documento que prova crimes antigos de pessoas influentes, pessoas que jamais poderiam ser expostas. Seu irmão escondeu isso de você e tentou usar você como moeda de troca. Meu corpo gelou. Eu li a frase seguinte com os olhos borrados de lágrimas. Judite, se um dia alguém for atrás da nossa filha, será para chegar até você. Proteja ela. Proteja você. E se tudo desmoronar, entregue o envelope pardo às autoridades. Eu olhei para o envelope pardo dentro da pasta.
Minhas mãos tremiam tanto que o investigador precisou me ajudar a abrir. Dentro havia fotos antigas, comprovantes de depósitos suspeitos, nomes de pessoas influentes, dados de movimentações ilegais e, no fundo, um documento assinado. O investigador levou a mão à boca. Meu Deus! A policial aproximou-se chocada. Judite, isso aqui é prova de um esquema criminoso gigantesco. O investigador confirmou. E inclui o nome do seu irmão e de pelo menos 4 pessoas que ainda ocupam cargos importantes na cidade. Minha visão escureceu. Então era isso. Era isso que eles queriam. Era isso que minha filha estava pagando. Eu sussurrei. Meu irmão, ele sempre foi parte disso? O investigador respondeu. Não apenas parte. Seu irmão foi o primeiro a negociar sua segurança em troca de dinheiro. E quando você não entregou nada, porque nem sabia que tinha, ele procurou outra forma. Meu coração apertou. E que forma foi essa? Essa forma, disse o investigador, foi aproximar o Bruno de vocês. Meu corpo gelou inteiro. Ele explicou. Seu genro foi orientado a se aproximar da sua filha, conquistar a confiança da família e extrair a pasta. Eu senti o chão sumir. A policial completou. Quando não conseguiu, ele recorreu ao que sempre recorre: violência. Tiraram sua filha de cena, silenciaram ela e tentaram fazer você entregar tudo voluntariamente. Eu me sentei na cama, sem forças. A policial segurou minha mão. Judite, sua filha foi usada como instrumento para te quebrar, mas minha filha é forte, respondi. Ela está viva, o investigador disse, e vamos chegar nela. Mas antes, precisamos saber de uma coisa. Respirei fundo. O quê? Ele olhou para mim com seriedade absoluta. Judite, tem algo que não podemos ignorar. Eu esperei, com o coração acelerado. Seu irmão, o homem que ajudou a sequestrar sua filha. O investigador fez uma pausa. Ele também esteve na pedreira hoje. Meu sangue gelou e ele desapareceu. A policial completou. Judite, entendemos agora que não estamos lidando apenas com seu genro e o irmão dele. Estamos lidando com uma rede. E o seu irmão não só faz parte, ele é quem conhece você melhor. Eu senti enjoo, medo, raiva, tudo misturado, e o investigador terminou. Ele sabe exatamente onde te atingir, e pode estar indo atrás de você agora, ou pior, da sua filha. E então, o rádio chiou novamente. Central para investigação. Interceptamos uma ligação no rádio clandestino deles. Repetindo, mensagem interceptada. A equipe se aproximou do rádio. A voz era rouca, cortada, mas clara o suficiente. Levem ela para o local antigo. A mãe vai aparecer. Ela sempre aparece. Eu travei. A policial perguntou. Que local antigo? O investigador respondeu com a voz baixa, sombria. O único lugar que faz sentido. A casa da família de Judite. Eu senti o coração parar. Minha casa? A casa onde cresci. A casa do meu pai? O lugar onde está enterrado o passado? A policial disse. Judite, eles estão esperando você lá. Meu corpo inteiro estremeceu. E o investigador completou. E é lá que sua filha está agora. A estrada que levava à antiga casa da minha família parecia mais estreita do que eu lembrava. As árvores inclinavam-se sobre o caminho como se vigiassem cada passo, cada respiração, cada pensamento que eu tentava organizar dentro do peito. A policial dirigia com os olhos fixos na estrada. O investigador ia ao meu lado falando no rádio, mas eu não ouvia mais nada. O mundo pareceu se reduzir a uma única frase. Levem ela para o local antigo. A mãe vai aparecer. Ela sempre aparece. Sempre. Sempre apareci para os meus, para minha filha, para meu marido, para meu irmão. E sem perceber, apareci exatamente onde eles me queriam. A policial tocou meu braço. Judite, está preparada? Eu não estava. Ninguém estaria, mas respondi. Sim. Era mentira, mas era também a única resposta possível. A casa apareceu entre as árvores, velha, vazia, com a pintura descascada e as janelas escuras como olhos mortos. A casa onde cresci, onde aprendi a cozinhar, onde meu pai me ensinou a não confiar cegamente nos outros, onde meu irmão e eu brincávamos no quintal, onde minha mãe chorou tantas madrugadas sem explicar por quê. A casa que escondia segredos. E agora escondia minha filha. As viaturas estacionaram em silêncio, com as luzes apagadas. A equipe se posicionou ao redor da casa como sombras treinadas. O investigador falou. Judite,
Precisamos entrar antes que eles percebam que estamos aqui. Eu apertei o bilhete da minha filha no bolso e caminhei até o portão. A madeira rangeu como se reconhecesse meus passos. Um vento frio atravessou o quintal, trazendo de volta memórias que eu desejava nunca ter enterrado. A policial puxou a arma. Equipe, sinal verde. Entrando. A porta estava entreaberta. A mesma porta que meu pai mandava trancar toda a noite. A mesma que meu irmão adorava deixar aberta quando queria me assustar. A mesma que eu agora atravessava não como filha, mas como mãe. Ao entrar, fui engolida pela escuridão. Cheiro de madeira úmida, cheiro de poeira antiga, cheiro de abandono. E sobre tudo isso, um cheiro metálico, frio, cortante, cheiro de medo. A policial sussurrou: Judite, fique atrás de mim. Eu tentei obedecer, mas meus olhos buscavam por ela, por minha filha, por qualquer sinal dela. Um barulho ecoou no andar de cima, um arrastar, uma porta batendo, um gemido abafado. Meu coração parou. O investigador fez sinal para a equipe subir em silêncio, mas meus instintos de mãe já me empurravam. Subi atrás deles, ignorando minhas pernas trêmulas. Cada degrau parecia lamentar sob meus pés, rangendo como se protestasse. No final da escada havia 3 portas. A porta do quarto que já foi meu, a porta do quarto do meu irmão e a porta do quarto dos meus pais. O barulho vinha do quarto dos meus pais. Eu quase desabei. A policial segurou meu braço, mas eu a soltei. A porta estava fechada. O investigador se posicionou, a equipe atrás, armas erguidas, e ele perguntou: Judite, quer ser você a abrir? Eu fechei os olhos, respirei. Senti a presença da minha filha ali, viva, pedindo por mim. Sim, respondi. Coloquei a mão na maçaneta fria. Ela girou com um clique suave demais. E então empurrei a porta. O quarto estava iluminado apenas pela luz da lua entrando pela janela. Sombras longas cobriam o chão. E então eu vi. Minha filha estava sentada no chão, amarrada a uma cadeira, o cabelo despenteado, o rosto marcado, os olhos vermelhos, mas vivos. Ela me viu. Mãe! A voz dela quebrou algo dentro de mim. Mas antes que eu pudesse correr até ela, uma figura saiu da sombra atrás dela, meu irmão. O rosto dele parecia mais velho do que eu lembrava, mais cinzento, mais vazio, mas os olhos eram os mesmos de quando éramos crianças, só que sem a inocência, sem o brilho, sem a alma. Ele colocou a mão no ombro da minha filha. Judite, eu sabia que você viria. A policial ergueu a arma. Largue ela agora. Ele riu baixo, um riso que me gelou por dentro. Você não entende nada, nunca entendeu. Eu dei um passo para a frente. Deixe minha filha ir, eu imploro. Ele inclinou a cabeça. Não é sobre ela. Nunca foi. Ele se aproximou mais da luz. E então, eu finalmente vi o que ele segurava na outra mão. Um envelope igual ao que estava na minha pasta. O envelope com documentos, provas, nomes. Ele disse com a voz pesada: Você tinha o que todos queriam, Judite, e nem sabia disso. E por sua causa, minha vida virou um inferno. Eu balancei a cabeça, desnorteada. Eu nunca tive nada. Eu nunca fiz nada contra você. Ele rangeu os dentes. E esse foi o problema. A policial tentou avançar, mas ele puxou minha filha para perto, apertando o braço dela com força. Não mais um passo. Eu juro que... Minha filha soltou um gemido. Eu gritei: Pare! Por favor, pare! Eu faço o que você quiser, mas solte ela! Ele respirou fundo, trêmulo. Quero a pasta, Judite. Quero tudo que está nela. Quero o que deveria ter sido meu. Quero o que você levou de mim sem saber. Eu tremi. E perguntei: E então, você solta minha filha? Ele sorriu. Sei que você não acredita em mim. Mas sim, eu solto. A policial olhou para mim desesperada. Não entregue nada. Isso foi usado por criminosos por anos. Ele não pode ter acesso. Mas meu coração só dizia uma coisa: minha filha. Meu irmão levantou a voz. A pasta, Judite. Agora. E naquele momento, atrás de nós, o investigador gritou. Alguém está entrando pela porta dos fundos. O chão tremeu. Passos ecoaram pela casa. E meu irmão sussurrou. Chegaram tarde. Tarde demais. Os passos que ecoavam no andar de baixo pareciam trovões dentro da casa silenciosa. Meu irmão apertou ainda mais o ombro da minha filha, fazendo-a gemer, e eu senti o mundo inteiro tremer dentro de mim.
A policial ergueu a voz. Não se aproxime dela. Mas meu irmão ignorou. O olhar dele estava preso em mim, só em mim, como se tudo ao redor fosse sombra. Judite, você tem 2 minutos, ou ninguém sai vivo daqui. Antes que eu pudesse responder, o investigador entrou no quarto com 2 oficiais armados atrás dele. Meu irmão imediatamente puxou minha filha para a frente, como um escudo humano. Eu gritei, não encoste nela. Ele sorriu. Um sorriso vazio, doente, derrotado. É tarde demais para impedir isso, Judite. Eu passei a vida inteira tentando provar que também merecia algo, que não era o resto da família, que não era o filho esquecido, que não era o homem que ninguém via. A policial avançou um passo. Se você machucar essa menina, não haverá retorno para você. Meu irmão ergueu o envelope pardo. Há 25 anos, o pai da Judite recebeu isso, e guardou, e mentiu para ela, e mentiu para mim. Eu fui jogado para os cães enquanto ela foi poupada. Minha filha chorava baixinho. O som dela rasgava meu peito. Eu disse, se você acha que eu tive culpa, então leve a pasta, leve tudo, mas solte minha filha. Ele balançou a cabeça lentamente. Ainda não. Ela ainda me serve. As palavras dele foram como lâminas. A policial ergueu a arma. Solte a menina agora. Mas meu irmão gritou. Eu disse a verdade. O alvo sempre foi ela. Judite é a única que pode entregar o que eles querem. Agora ela vai me ouvir. Ele estava fora de si, perdido, quebrado e preso dentro da própria obsessão. A policial sussurrou. Judite, fale com ele. É sua única chance. Eu avancei meio passo. Você quer a pasta? Eu entrego. Você quer minha assinatura? Eu assino. Você quer dinheiro? Eu consigo. Mas solte minha filha. Ele respirou fundo. Os olhos tremiam. Eu não quero dinheiro. Eu quero existir, pelo menos uma vez. O silêncio caiu pesado como pedra. E pela primeira vez, eu enxerguei meu irmão como o menino que ele tinha sido. O menino que nunca se sentiu amado, nunca visto, nunca ouvido. Ele chorava, mas não era de culpa, era de desespero. Eu disse, você existe. Você sempre existiu, e não precisava destruir minha filha para provar isso. A frase o quebrou. Por um segundo, vi a hesitação atravessar o rosto dele. 1 segundo. Foi o suficiente. A policial saltou para a frente. O investigador também. Meu irmão tentou puxar minha filha, mas escorregou. Ela caiu para trás, livre por um instante. Eu corri. Eu me joguei. Abracei minha filha antes mesmo de sentir o chão. Ela chorava. Eu chorava. O mundo chorava junto. Atrás de mim, gritos. Policiais segurando meu irmão. Esposas metálicas. Passos. O barulho de alguém sendo arrastado. E meu irmão só repetia. Era para ser eu. Eu. Mas sua voz se afastou até desaparecer. Eu segurei o rosto da minha filha. Filha, olha para mim. Olha para mim, meu amor. Acabou. Eu estou aqui. Eu te achei. Eu vim. Ela respirou fundo, profundo, quente, como alguém que retorna de muito longe. Mãe, eu sabia que você vinha. Eu a abracei com tanta força que parecia que queria costurar nossas almas de novo. A policial se aproximou, emocionada. Judite, ela está a salvo. O investigador se ajoelhou ao nosso lado e tudo começou a fazer sentido diante do que ele disse. Seu irmão tentou sobreviver da única forma que aprendeu, errada, cruel, mas humana na tragédia da própria dor. Minha filha apertou minha mão. Eu só respondi. Eu não perdi ele hoje. Eu perdi ele há anos. Só não sabia. Eles nos ajudaram a levantar. Minha filha mal conseguia andar, mas segurava minha mão como se fosse o único chão seguro do mundo. Descemos as escadas devagar. A casa parecia mais leve, como se fantasmas antigos enfim tivessem sido expulsos. Lá fora, a luz da manhã nascia. Minha filha olhou para o céu. Eu quero ir para casa, mãe. Eu sorri com lágrimas silenciosas. Vamos. E desta vez, ninguém vai te tirar de lá. A policial nos abraçou rapidamente. Vocês venceram, juntas. E nós deixamos aquela casa para trás. A casa que guardou segredos, mentiras e ruínas. Mas também foi o lugar onde a verdade finalmente se libertou. Dias depois, meu irmão confessou tudo. O Bruno e o irmão dele foram presos. Rafael foi encontrado e recebeu tratamento hospitalar. E minha filha está viva, está em recuperação e está livre. Livre como nunca esteve. E eu
Eu aprendi algo que demorou demais. Às vezes, o inimigo não entra pela porta. Ele é criado dentro da própria casa, no silêncio, nas falhas, nos traumas que passam de geração em geração. Mas o amor quebra qualquer ciclo. Porque amor não é cegueira. Amor é coragem. Coragem de ver. Coragem de enfrentar. Coragem de recomeçar. Obrigada por ficar comigo até o último segundo desta história. Obrigada por ouvir uma mãe que lutou, caiu, se levantou e renasceu ao lado da filha. Se você gosta de histórias como esta, reais, profundas e transformadoras, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam, curam e iluminam. Com carinho, Judite e toda a nossa família de histórias.